Hoje vamos dar uma olhada no que os cientistas encontraram dentro desta colina. A Terra pode ser minúscula comparada a outros planetas, mas com certeza tem muita variedade. Uma estrutura misteriosa que tem causado muitas perguntas é a das pirâmides da Bósnia. As pirâmides de Gizé são verdadeiramente incríveis, mas as pirâmides gigantes da Bósnia são igualmente impressionantes. Um dos arqueólogos locais fez uma revelação relacionada às pirâmides da Bósnia. Ele acredita que elas tenham pelo menos 30 mil anos, o que é 20 mil anos antes do que nossa história nos ensinou. Quando os arqueólogos começaram a cavar em busca do que eles esperavam ser uma pirâmide antiga escondida sob uma misteriosa colina da Bósnia, há muito era objeto de lenda. O arqueólogo bósnio que lidera o trabalho diz que o monte de 650 metros, que se eleva acima da pequena cidade de Visoko, se assemelha a locais de pirâmide na América Latina que ele estudou. Seria a primeira pirâmide descoberta na Europa. A pesquisa inicial na colina, conhecida como Visocica, descobriu que ela tem declives de 45 graus de formato perfeito apontando para os pontos cardeais e um topo plano. Sob camadas de sujeira, os trabalhadores descobriram um platô de entrada pavimentado, entradas para túneis e grandes blocos de pedra que podem fazer parte da superfície externa de uma pirâmide. Fotografias de satélite e imagens térmicas revelaram duas outras colinas menores em forma de pirâmide no Vale de Visoko. As escavações começaram com uma equipe de resgate de uma mina de carvão próxima, sendo enviada para um túnel que se acredita ser parte de uma rede subterrânea que conecta as três colinas. Eles foram seguidos por arqueólogos, geólogos e outros especialistas que emergiram do túnel mais tarde para declarar que ele certamente foi feito pelo homem. Esta definitivamente não é uma formação natural, disse a geóloga Nadia Nukik. Semanas de trabalho pela frente. As equipes desceram cerca de 260 metros dentro do túnel, mas encontraram o resto do caminho bloqueado por um desmoronamento. Acredita-se que o túnel tenha 3,8 quilômetros de comprimento e a equipe encontrou duas interseções com outros túneis à esquerda e à direita. Outras equipes começaram a cavar 10 poços em vários pontos para ver se eles bateriam em blocos de pedra abaixo das encostas da colina. O trabalho continuou por cerca de 6 meses no local próximo a Visoko, cerca de 30 quilômetros a noroeste da capital, Sarajevo. 2 especialistas egípcios se juntaram à equipe em meados de maio. Esperamos os primeiros resultados brutos em cerca de 3 semanas, disse Semir Osmanagic, o arqueólogo bósnio que lidera o projeto. Lendas milenares. Os locais contaram muitas lendas sobre a colina, mas Osmanagic, que passou os últimos 15 anos estudando as pirâmides da América Latina, foi o primeiro a sugerir que Visocica poderia estar escondendo uma pirâmide. Antropólogos dizem que o Vale de Visoko já oferece ampla evidência de assentamentos humanos organizados que datam de 7 mil anos. A cidade foi a capital da Bósnia durante a Idade Média, e os arqueólogos alemães que trabalharam no vale encontraram recentemente 24 mil artefatos neolíticos a apenas 1 metro abaixo do solo. Osmanagic afirma que Visocica é um exemplo clássico de culturas baseadas em outras culturas. Nenhuma pirâmide é conhecida na Europa, e não há evidência de que qualquer civilização antiga tenha tentado construir uma. Osmanagic acredita que Visocica está escondendo um, embora não tenha teorias sólidas sobre sua idade ou quem pode tê-lo construído. Osmanagic rapidamente chamou as 3 colinas de pirâmides do Sol, da Lua e do Dragão.
Hoje, damos uma olhada no que os egiptólogos encontraram sob esta cidade antiga. Nosso mundo está repleto de segredos e mistérios. Quanto mais aprendemos sobre a natureza da terra e do mar, e tudo mais, também aprendemos que não sabemos muito sobre o mundo. De criaturas incríveis a edifícios feitos pelo homem que nos deixam maravilhados nos dias atuais, ainda há muito que estamos tentando descobrir e entender sobre nossa história passada. Uma descoberta ganhou as manchetes em todo o mundo quando foi anunciada pela primeira vez em julho de 2018. Os arqueólogos haviam desenterrado uma antiga casa funerária egípcia bem abaixo das areias de Saqqara, uma extensa necrópole, cidade dos mortos, localizada nas margens do Nilo a 32 quilômetros ao sul do Cairo. Nos 2 anos seguintes, uma análise completa dos achados e novas descobertas em um poço próximo, cheio de tumbas, resultou em um tesouro de informações sobre o negócio da morte no Antigo Egito. Durante séculos, a arqueologia na terra dos faraós se concentrou em descobrir inscrições e artefatos de tumbas reais, e não nos detalhes da vida cotidiana. Oficinas de mumificação provavelmente existiam em necrópolis por todo o Egito, mas muitas foram ignoradas por gerações de escavadores que corriam para chegar às tumbas embaixo delas. Agora, com as descobertas em Saqqara, isso está mudando conforme a evidência arqueológica de uma vasta indústria funerária é desenterrada e documentada em detalhes pela primeira vez. As evidências que descobrimos mostram que os embalsamadores tinham muito bom senso para os negócios, diz Ramadan Hussein, egiptólogo da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Eles foram muito espertos em fornecer alternativas. Não podia comprar uma máscara funerária de luxo confeccionada com ouro e prata? Em vez disso, você pode receber a oferta de gesso branco e folha de ouro, diz Hussein. Não tem dinheiro suficiente para armazenar suas entranhas em potes de alabastro egípcio brilhante? Que tal um belo conjunto de argila pintada? Temos lido sobre isso nos textos antigos, diz Hussein, mas agora podemos realmente contextualizar o negócio da morte. Uma descoberta inesperada. Hussein começou a trabalhar em Saqqara em 2016, procurando tumbas que datam de cerca de 600 a.C. e escondidas no subsolo. Os poços profundos foram amplamente ignorados pelos egiptólogos anteriores, que muitas vezes se concentravam em sepultamentos de períodos mais antigos da história egípcia. O trabalho de sua equipe é perfilado em uma série da National Geographic em 4 partes, Reino das Múmias. Enquanto investigavam uma área examinada pela última vez no final dos anos 1800, Hussein e sua equipe descobriram um poço esculpido em a rocha que estava cheia de areia e detritos. Depois de remover 42 toneladas de aterro, os arqueólogos chegaram ao fundo do poço de 12 metros e encontraram uma câmara espaçosa de teto alto. Ele também estava sufocado com areia e pedras que precisavam ser removidas. Entre os escombros havia milhares de pedaços de cerâmica quebrados, cada um dos quais teve que ser cuidadosamente documentado e conservado. A escavação meticulosa levou meses. Quando finalmente a câmara ficou vazia, a equipe ficou surpresa ao descobrir que não era uma tumba. O quarto tinha uma área elevada semelhante a uma mesa e canais rasos cortados na rocha ao longo da base de uma das paredes. Em um canto, uma tigela do tamanho de um barril estava cheia de carvão, cinzas e areia escura. Um túnel mais antigo, parte de uma rede de passagens que perfuram a rocha abaixo de Saqqara, movia o ar frio pelo espaço. As pistas sugeriram a Hussein que a câmara tinha sido uma oficina de mumificação, completa com um queimador de incenso industrial, canais de drenagem para canalizar o sangue e um sistema de ventilação natural. Se você está fazendo a evisceração lá embaixo, é necessário que o ar entre para se livrar dos insetos, diz Hussein. Você quer movimento constante de ar quando está lidando com cadáveres. No ano passado, os especialistas em cerâmica conseguiram juntar os fragmentos de cerâmica, reconstruindo centenas de pequenas tigelas e potes,
cada um com uma etiqueta inscrita. Cada copo ou tigela tem o nome da substância que continha e os dias do procedimento de embalsamamento em que foi usado, diz Hussey. As instruções são escritas diretamente nos objetos. As imponentes pirâmides dos faraós e o ouro cintilante da tumba do rei Tutancâmon são lembretes familiares dos cumprimentos que os egípcios mais ricos fizeram para garantir que passariam a eternidade com estilo. Era uma grande indústria, diz Hussey. Mas a jornada de uma múmia não termina com o embalsamamento e o sepultamento, e nem mesmo o fluxo de renda. Além de servir como sacerdotes e agentes funerários, os embalsamadores egípcios também eram vendedores de imóveis, cuidado perpétuo e lucros. Enquanto os faraós e a elite egípcia eram mumificados e colocados para descansar em caixões elaboradamente decorados e túmulos espaçosos cheios de túmulos, a pesquisa de Hussey mostra que os antigos agentes funerários ofereciam pacotes com descontos para todos os orçamentos. No jargão comercial de hoje, eles eram integrados verticalmente, fornecendo de tudo, desde a evisceração de cadáveres e enterros até o cuidado e manutenção das almas dos mortos. Tudo mediante pagamento, é claro. A poucos passos da oficina de mumificação em Saqqara, os arqueólogos descobriram um segundo poço que conduz a um complexo de 6 tumbas. Dentro dessas meia dúzia de tumbas havia mais de 50 múmias.